Hoje, vamos dedicar algum tempo a estudar os ensinamentos da Bíblia em conjunto, com o título O Nome de Deus e a Época do Espírito Santo. O nome de Deus é verdadeiramente importante. Estamos agora a viver na época do Espírito Santo. Que nome de Deus devemos invocar nesta época? Ao longo da nossa vida, há alturas em que nos deparamos com muitas situações difíceis. Aqueles que acreditavam em Deus na época do Pai devem ter orado: Deus Jeová, por favor, ajuda-me. Salva-me. Aqueles que viveram na época do Filho devem ter orado: Senhor Jesus, tem piedade de mim e ajuda-me. Agora, estamos a viver na época do Espírito Santo. O que devemos fazer quando enfrentamos várias situações críticas ou dificuldades? Quando não somos capazes de superar algo sozinhos e precisamos desesperadamente da ajuda de Deus, que nome de Deus devemos invocar? Deus deixa-nos saber claramente através da Bíblia que aqueles que não conhecem o nome de Deus, em cada época não são o povo de Deus. Aqui reside uma importante vontade de Deus. Através do nome de Deus, Ele separa aqueles que são o seu povo daqueles que não o são. O que o profeta Malaquias registou, no livro de Malaquias: Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. O dia que arderá como uma fornalha refere-se à época do Espírito Santo, quando Deus trará sobre a terra o último julgamento com fogo. Quem não conhece o nome de Deus para o invocar na época do Espírito Santo, não faz parte do povo de Deus. Só se encontrarão numa situação em que Deus os expulsará, ao dizer: Nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Deus poderia ter usado apenas um só nome, para que todas as pessoas do mundo tivessem mais facilidade em reconhecer o seu nome. No entanto, a determinada altura, Deus muda o seu nome, apesar de Deus ser um e o mesmo. Qual é o nome da água quando está no estado líquido? É água. Quando a temperatura desce abaixo dos 0 centígrados e a água se torna sólida, o seu nome muda para gelo. Mas será que a sua essência muda? A essência permanece a mesma. No entanto, quando a forma muda devido a fatores físicos externos, como a temperatura, o nome muda. A essência da água e do gelo não é ainda água. Agora, se for fervida acima de 100 centígrados, transforma-se em gás. Como é que a chamamos? Chamamo-a de vapor. Independentemente de se tratar de água, gelo ou vapor, a essência permanece a mesma. Na época do Pai, no Antigo Testamento, Deus usava o nome Jeová. Na época do Filho, Ele teve compaixão das pessoas na terra e não podia ficar no céu em forma de espírito. Por isso Ele mesmo veio a esta terra em carne e ensinou às pessoas o Evangelho de Deus. Deus, que estava no céu, veio a esta terra em carne, à semelhança dos homens. Chamamos-lhe Filho Santo, ou seja, Jesus Cristo. No entanto, está escrito na Bíblia que Deus mudará a sua aparência e o seu nome mais uma vez. O apóstolo João recebeu revelações a este respeito. É o que mostrado em Apocalipse, capítulos 3 e 2. Jesus diz que ele terá um novo nome. Então, uma vez que Jesus menciona o seu novo nome, quando é que ele vai usar o seu novo nome? Não é na época do Pai, nem na época do Filho. Ele virá com o seu novo nome, na época do Espírito Santo. Este nome será usado nesta época, e tem um poder incrível. À medida que mais e mais pessoas em todo o mundo oram no santo nome de Cristo Ansanhon, o seu nome está a ser invocado cada vez mais. Como resultado, o véu da escuridão recua. Ele transforma o mundo num mundo de luz. É por isso que o nome é importante. Devemos ter uma compreensão completa tanto do próprio nome, como da força e do poder que ele possui. Na época apostólica, quanta opressão os sumos sacerdotes, os judeus, os fariseus e os mestres da lei infligiram aos santos da igreja primitiva.
Eles disseram: não fales neste nome, não despertes nenhum poder neste nome. Eles usaram todos os meios possíveis para suprimir os santos que invocavam o nome. Se alguém falasse em nome de Jesus, podia ser apanhado e metido na prisão, ou até servir de alimento aos leões. Nesta época, a quem devemos recorrer quando nos deparamos com dificuldades? Pai Ansanghong, por favor, ajude-nos. Não deveríamos invocar o seu nome. Na época apostólica, houve inúmeras pessoas que experimentaram e testemunharam a incrível graça de Deus ao confiarem no seu nome. O mesmo acontece na época do Espírito Santo. Não devemos simplesmente conhecer e acreditar no seu nome, devemos usá-lo. Que nome incrivelmente poderoso é este? Não é verdade? Todos vocês acreditam na Bíblia. Confiam na palavra de Deus. Se acreditarem nela, por favor, estudem a Bíblia cuidadosamente. Por favor, examinem as obras profundas que foram realizadas em seu nome. Hoje, vamos estudar sobre este assunto. Comecemos pelo livro de Isaías, capítulo 52, versículo 5. Capítulo 52, versículo 5. Agora, que farei eu aqui, diz o Senhor, visto ter sido o meu povo levado sem preço? Os seus tiranos sobre ele dão uivos, diz o Senhor. E o meu nome é, o que aconteceu com o nome de Deus? É blasfemado incessantemente todo o dia. Por isso, o meu povo saberá o que eles vão saber. Meu nome, portanto, naquele dia, saberá que sou eu quem fala. Eis-me aqui. Aqueles que são o povo de Deus devem certamente conhecer o nome de Deus. No entanto, quando perguntamos às pessoas de hoje, na época do Espírito Santo, qual é o nome de Deus, o Espírito Santo? Há alguém que saiba a resposta? Só os filhos de Sião conhecem e acreditam no seu nome. O próprio Deus pronunciou estas palavras em voz alta. O meu povo saberá o meu nome. Irmãos e irmãs, há muitas igrejas, como a areia da praia. Será que não conhecem o nome Jeová ou o nome Jesus? Eles conhecem esses nomes. Então, por que é que Deus registrou estas palavras na Bíblia? Deus colocou no seu nome uma providência muito profunda para discernir o seu verdadeiro povo na época do Espírito Santo. O nome de Deus não é apenas um nome. Tem um grande poder e capacidade. Não conhecem a história de Ali Babá e os 40 ladrões? Havia um tesouro numa caverna, que estava selada com uma enorme rocha. Não podia ser aberta com nenhuma chave do mundo. Só precisava de uma frase. O que se deve dizer para abri-la? Abre-te, Sésamo. Do mesmo modo, que nome devemos dizer? Nesta época, recebemos bênçãos em nome de Cristo Ansanghong e oferecemos louvores em nome de Cristo Ansanghong. Desta forma, quando o nome de Cristo Ansanghong for pregado e conhecido em todo o mundo, Deus conduzir-nos à conclusão da salvação através dos seus nomes na época do Pai, na época do Filho e na época do Espírito Santo. As pessoas que ouvem isto pela primeira vez dizem: já ouvimos o nome Jesus muitas vezes. A igreja que fala do nome Ansanghong não é um pouco estranha? Pensemos no tempo da primeira vinda de Jesus. No tempo da primeira vinda de Jesus, toda a sociedade judaica acreditava que não há Salvador senão Deus Jeová. Todos eles oravam em nome de Jeová. Embora fosse o cumprimento da profecia de Deus, do ponto de vista do povo, uma nova religião apareceu de repente em Nazaré, na Galileia. O líder que conduziu a nova religião foi Deus, que usou o nome de Jesus. Quando invocavam o nome de Jesus, aconteciam coisas espantosas e prodígios por onde quer que passassem. Os coxos andavam, os cegos viam, e os surdos ouviam. Aconteceram coisas tão espantosas, em nome de Jesus. Foi por isso que os líderes religiosos, que estavam no poder na altura, disseram:
não falem no nome de Jesus. Sabem por que é que aqueles que se opõem a Deus temem o seu nome? Pensem em como a graça da salvação foi dada a toda a Samaria e até aos confins da terra, através do nome de Jesus, na época do Filho. Por isso, Satanás está ansioso para impedir que o novo nome de Jesus seja revelado na época do Espírito Santo. Compreendamos corretamente as profecias da Bíblia e a autoridade dos nomes de Deus. O nome Jeová na época do Pai, o nome Jesus na época do Filho e o nome Cristo Ansainron, o novo nome de Jesus, na época do Espírito Santo. Jesus Cristo, que veio a esta terra há 2000 anos, também mencionou os nomes de Deus. Vejamos a sua palavra escrita na Bíblia. Vejamos Mateus, capítulo 28, versículo 18. Mateus, capítulo 28, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai. O que vem depois da palavra Pai? E o que vem a seguir? O nome do Filho. O nome do Pai é extremamente importante, pois é o nome de Deus. O nome que Deus usou quando executou a sua providência como Filho é também extremamente significativo. Por esta razão, o que Jesus nos ordenou, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Este batismo conduzirá, sem dúvida, ao batismo perfeito da salvação. Devemos saber o nome de Deus quando Ele realiza a sua providência como Pai, o nome de Deus quando Ele realiza a sua providência como Filho e o nome de Deus quando Ele realiza a sua obra como Espírito Santo. Hoje, quando perguntamos qual é o nome do Pai, a maioria das pessoas responde que o nome do Pai é Jeová. Se perguntarmos qual é o nome de Deus quando Ele exerceu a sua providência como Filho, a maioria das pessoas responde que é Jesus. Então qual é o nome do Espírito Santo? Nesta altura, faz a distinção entre aqueles que são o povo de Deus e aqueles que não o são. O que Deus diz em Isaías capítulo 52, versículo 6. Deus diz: O meu povo saberá o meu nome. Não devemos conhecer apenas o nome Jeová e o nome Jesus. Não nos deu também o nome de Espírito Santo. Por favor, olhe com atenção. Batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O batismo não é o sinal da salvação. O nome do Pai, o nome do Filho e o nome do Espírito Santo desempenham um papel crucial no primeiro passo da salvação. Servem como a chave que abre o caminho para recebermos o perdão dos pecados e a salvação. É por isso que Jesus Cristo falou destes nomes. Antes de subir ao céu do Monte das Oliveiras, Ele disse: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. No entanto, será que as igrejas do mundo batizam as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Temos de conhecer o nome do Espírito Santo. Esse nome tem o poder de salvar a humanidade. Vejamos o livro do Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse capítulo 14, versículo 1. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu, o que eles tinham, nome, e, que mais eles tinham? O nome de seu pai. Este povo, com o nome de Deus gravado na fronte, é o seu último povo eleito. Não estão eles registados na Bíblia como o povo que Deus salvará? As palavras sobre o nome de Deus são mencionadas em numerosos sítios. Há um registro na Bíblia de que Satanás caluniará o nome de Deus e do seu povo.
Além disso, quando lemos o livro de Atos, podemos ver que coisas espantosas, que não podemos imaginar, aconteceram aqui e ali em nome de Deus. Por isso, temos de compreender corretamente o novo nome de Cristo que veio a esta terra na época do Espírito Santo. Para salvar a humanidade, Deus dividiu as épocas, desde Adão até o fim do mundo, em 3 épocas: a época do Pai, a época do Filho e a época do Espírito Santo. Houve um tempo em que as pessoas recebiam a salvação invocando o nome de Jeová ou invocando o nome de Jesus. Deus disse que daria o seu novo nome a nós que estamos a viver na época do Espírito Santo. Passemos ao livro do Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, versículo 12. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Está escrito: escreverei também sobre eles o meu novo nome. Então, de quem é o nome? Quem está a falar aqui? Está escrito no Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Podemos compreender que aquele que está a dizer estas palavras é Jesus. Eles têm os nomes do Cordeiro e do Pai escritos nas suas frontes. O que eles têm mais? Jesus disse: também escreverei neles o meu novo nome. Então, o novo nome de Jesus pode ser Jesus. Uma vez que se trata de um nome novo, significa que este nome não foi utilizado anteriormente. Deus diz que o seu povo saberá o seu nome. Atualmente, numerosas igrejas, como a areia da praia, conhecem todas o nome de Jesus. No entanto, não sabem que Jesus tem um novo nome. Só quando conhecemos o seu nome, podemos dar o primeiro passo da salvação, que é ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja que não conhece o nome novo é a igreja que não deu o primeiro passo da salvação, de que Jesus falou. O nome do Pai é Jeová. Qual é o nome do Filho? É Jesus Cristo. Qual é o nome do Espírito Santo? O novo nome é Cristo Ansainron. Não foram todos batizados com estes nomes, Deus Pai Jeová, Deus Filho Jesus Cristo e Deus Espírito Santo Cristo Ansainron? É porque a Bíblia nos ensina a batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também está escrito em Apocalipse capítulo 3, versículo 12: escreverei sobre eles o meu novo nome. Em quem será escrito o novo nome? A Bíblia ensina-nos que Deus concederá essa bênção àqueles que são vitoriosos com fé. Agora, vamos examinar as características do novo nome. Passemos a Apocalipse, capítulo 2, versículo 17. Capítulo 2, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito o que está escrito na pedrinha. Nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Aquele que o recebe significa aquele que o recebe com fé. Haverá mais alguém que conheça o nome novo para além daquele que o recebem? Não. Deus diz: o meu povo saberá o meu nome. Por outras palavras, só aqueles que recebem o nome novo têm a prova absoluta de que são o verdadeiro povo de Deus. Hoje em dia, há muitas igrejas, como a areia à beira-mar, que se dizem salvas e filhas de Deus. No entanto, Deus pergunta-lhes: vocês são o meu povo? Sim, somos.
Então, sabem o meu nome? Não sabemos. Irmãos e irmãs, quão estranha é esta conversa. Nem sequer sabem o nome do Deus que adoram, mas continuam a dizer que acreditam em Deus. É por isso que está escrito em Isaías capítulo 52, versículo 6, o meu povo certamente saberá o meu nome. Não existe apenas o nome de Deus na época do Pai e na época do Filho. Há um novo nome de Jesus na época do Espírito Santo. Aqueles que conhecem completamente o nome de Deus, incluindo o novo nome, são o seu verdadeiro povo que deve ser salvo, quem Deus esperou por muito tempo, não são. Entre aqueles que vêm à nossa igreja pela primeira vez, alguns perguntam, por que é que a igreja de Deus não acredita em Jesus? Irmãos, somos uma igreja que não acredita em Jesus. Nós amamos muito a Jesus. No entanto, a igreja de Deus invoca sempre o nome de Cristo Ansainron. Por quê? De quem é o nome de Cristo Ansainron? É o novo nome de Jesus que veio na época do Espírito Santo. Então, como é que podemos reconhecer que Ele é o Cristo que veio na época do Espírito Santo? Há muitas evidências que testemunham sobre Ele. Jesus diz que estabelecerá Sião quando vier à Terra pela segunda vez. Ele também promete que trará a árvore da vida para salvar a humanidade do pecado de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Irmãos e irmãs, quem estabeleceu Sião, nos concedeu a árvore da vida e nos permitiu o maná escondido. É Cristo Ansainron. O novo nome Cristo Ansainron foi revelado a toda a humanidade através das profecias e testemunhos da Bíblia e dos profetas. Não se trata de um nome que criamos arbitrariamente. Eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Lembra-se das palavras de Isaías capítulo 25. Em Miqueias capítulo 4, está escrito que nos últimos dias, em Sião, Deus proclamará a lei da vida que havia sido destruída. Também está profetizado que Ele cumprirá a profecia de Davi, 3 anos na sua primeira vinda e 37 anos na sua segunda vinda, e ascenderá ao céu. Assim, são numerosos os testemunhos e as profecias que se encontram na Bíblia. Deus declarou, virei uma segunda vez em 1918 para pregar novamente o Evangelho, e serei batizado aos 30 anos, em 1948, o ano em que os ramos da figueira se renovam e as suas folhas brotam. Seguindo todos os passos proféticos que Deus tinha predito, Cristo Ansainron foi batizado em 1948 e subiu ao céu em 1985, quando terminou o seu ministério de 37 anos, de acordo com a profecia de Davi. Mas será que isso significa que quem cumpre isto é o Cristo? Não, não é. Não foi Cristo Ansainron que trouxe a Páscoa da Nova Aliança, que é a verdade da árvore da vida, para salvar a humanidade. O profeta Jeremias sublinhou repetidamente, em Jeremias capítulo 31, que a Nova Aliança é a verdade que só Deus pode trazer. Foi um anjo, ou os seres celestiais que disseram, farei uma nova aliança. Está escrito, eis aí vêm dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança. Apesar de existirem muitos estudiosos da Bíblia e pastores no mundo, ninguém pode levar a cabo este trabalho. Quem o pode fazer? Só Deus o pode fazer. O próprio Deus veio a esta terra em carne, restaurou e completou a verdade da nova aliança e reconstruiu a Sião que havia sido arruinada. O próprio Deus veio a esta terra para conceder aos seus filhos a verdade da árvore da vida, a Páscoa da nova aliança que contém a sua carne e o seu sangue. O Pai disse que viria sozinho. De acordo com Apocalipse capítulo 22, Deus Pai apareceria juntamente com Deus Mãe. As igrejas do mundo atualmente afirmam, a salvação foi realizada e existe unicamente pela graça de Deus Pai. Não estão todos a insistir desta forma. No entanto, o que o Pai disse? E há mais uma pessoa. Ela deve aparecer depois de mim. Ela ainda é uma criança. Quando chegar à altura, ela aparecerá. Desta forma, o Pai também nos despertou para a verdade da Mãe Celestial.
e resolveu todos os mistérios da Bíblia, para que pudéssemos ter uma compreensão completa. Ainda hoje, muitos estudiosos da Bíblia fazem afirmações como esta. Em Gênesis capítulo 1, Deus usa a expressão nós. Este é o mistério da Bíblia. Só existe um Deus. Porque ele diria nós. Não conseguem resolver este mistério bíblico, porque Deus usou o termo nós. No entanto, Deus Elohim resolveu todos os mistérios e ensinou-nos a verdade. Durante este tempo, eu dou graças e glória eternas a Deus Pai e a Deus Mãe. Há 2000 anos, o apóstolo Pedro curou os doentes e fez andar os coxos, em nome de Jesus Cristo. Deus permitiu-lhe testemunhar uma obra de milagres tão espantosa. Na antiguidade, havia Eliseu, Elias, Sansão e inúmeros antepassados da fé. Todos eles sabiam que tipo de poder havia no nome de Deus naquela época. Digamos que um homem pegou num pedaço de dinamite e pegou fogo à ponta do pavio. O que aconteceria? Ela iria explodir. Ela possui um grande poder, mas até que o fogo seja aceso, não passa de um pau nas suas mãos. O mesmo se passa com o poder do nome de Deus. Vejamos Daniel capítulo 7, versículo 25. Daniel, capítulo 7, versículo 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas, depois, se assentará o tribunal, para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até ao fim. O reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então, esta obra não será cumprida sem falta. No final, a autoridade de Satanás, que se opôs ao Deus Altíssimo, deverá ser completamente quebrada. Vejamos como o poder de Satanás é quebrado, ao recorrermos a Atos capítulo 3. Vejamos o versículo 22. Disse, na verdade, Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda a alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. A quem isto se refere? Não se trata de Jesus. Vejamos o versículo 6. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E, tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente, os seus pés e tornozelos firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atonito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo, Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ele queria dizer, este nome tem um poder muito mais poderoso. Porque isto surpreende-te? Ou porque fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Ele quis dizer que não foram eles que fizeram este trabalho. O que tornou isto possível? O nome. Versículo 13. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. De Sarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus,
é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita, na presença de todos vós. É claro que a nossa fé não se baseia apenas no facto de vermos vários milagres e maravilhas. No entanto, devemos pelo menos reconhecer o poder que existe no nome de Deus. Se acendessem o rastilho da dinamite, deveriam estar cientes do seu poder explosivo. Assim, poderão tomar as devidas precauções com a dinamite. Da mesma forma, na época do Espírito Santo, devemos perceber o poder do novo nome de Jesus Cristo, como o novo nome Cristo Ansanhon transformará o mundo inteiro atualmente. Devemos usar o seu nome com frequência. Só então, o mundo das trevas se transformará gradualmente no mundo da luz. O Evangelho que o pai e a mãe começaram levou ao estabelecimento de mais de 7.500 Siões em 175 países, com mais de 3,5 milhões de filhos a entrarem na verdade. Isto foi possível graças às inúmeras orações elevadas em nome do Pai Ansanhon, pelos filhos de Sião e ao seu testemunho do seu nome. Atualmente, as pessoas no mundo estão presas a determinadas ideias fixas. Devemos ter sempre em mente que a salvação vem de Deus e não do senso comum. Deus diz: "O meu povo saberá o meu nome." Por isso, temos de conhecer claramente o nome de Deus na época do Pai, na época do Filho e na época do Espírito Santo. Por isso, o batismo deve ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não foi Deus quem iniciou a obra da salvação, com o seu nome. Conhecem o nome? Qual é o novo nome? É Cristo Ansanhon. A Bíblia e os profetas ansiavam e antecipavam ardentemente o aparecimento de Deus nesta época. Eles compreenderam melhor do que ninguém que o poder de Satanás só seria destruído quando o seu nome aparecesse. Agora, o seu nome foi revelado e é conhecido por todo o mundo. Será que isto se aplica apenas ao nome do nosso Pai? A glória da Mãe Celestial Nova Jerusalém também foi revelada. É possível viver sem água? Então, não temos outra escolha, senão ir para o sítio onde há água. Quem nos dá a água? O Espírito e a noiva dão-nos a água. Portanto, não deveríamos ter a fé correta no Espírito e na noiva. Eles chamam a humanidade: quem tem sede, venha e receba a água da vida. Não nos orgulhamos de sermos filhos de Deus, que conhecem o nome de Deus na época do Espírito Santo. Na época do Espírito Santo, quando o nome de Deus for usado corretamente por aqueles que o conhecem corretamente, a esplêndida glória de Deus será revelada até ao universo inteiro. Hoje, demos uma breve vista de olhos aos nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esperando que tenham recebido muita graça, gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.